Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas, para comentar no chat. E vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou dar uma breve introdução desse assunto. Hoje o assunto é orgulho. Eu coloquei orgulho barra ego. E eu já vou explicar para vocês por que que eu coloquei assim. E o assunto orgulho, a questão do orgulho, é algo muito perigoso e é algo que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o orgulho, ele nos leva a pensar que somos melhores que o outro. Quando a pessoa deixa que o orgulho tome conta do coração dela, ela se coloca numa posição superior às demais pessoas. E muitas das vezes isso acaba sendo imperceptível para algumas pessoas. As pessoas confundem a questão de ser bem resolvido, de ter opinião, com orgulho, com altivez de espírito. E hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui, sobre dois tipos de orgulho. E existe o orgulho bom, que é bom, e o orgulho ruim. Peraí, como assim? Calma, fique até o final que você vai entender o que eu quero dizer. O orgulhoso, ele não se submete a Deus, porque ele acha que o seu próprio caminho é o melhor. O orgulhoso tem a tendência a tomar decisões precipitadas, decisões pautadas no seu entendimento, na sua força, no seu braço, mesmo porque acha que aquela situação muitas vezes, é fácil, eu mesmo resolvo. Não busca a orientação de Deus, do seu Criador, porque ele se acha autossuficiente para resolver. E lá na frente acaba sendo humilhado. Acaba muitas vezes vendo que o caminho dele não foi a melhor opção, se arrependendo e daí clama a Deus para ter misericórdia, para ajudar. E sabemos que muitas das vezes isso acontece até mesmo conosco. Quando as coisas não dão certo, daí a gente corre para Deus nos ajudar a resolver aquela situação. Mas a verdade é que nós entramos em circunstâncias, tomamos decisões sem buscar a orientação de Deus. Nosso orgulho, ele deve estar onde? Em Deus. O orgulho é algo que tenta o ser humano o tempo todo. Então a gente precisa apresentar isso diante de Deus. É Deus quem nos ajuda a ter sucesso, é Deus quem nos ajuda a ter talento, a ter sabedoria. Se você tem algo precioso, se você tem sucesso em uma área específica, saiba que quem deu para você essa bênção, essa oportunidade, a sua liberdade financeira, foi Deus. Tudo vem dele, tudo é para ele toda a honra e toda a glória. E por que que Deus abençoa e prospera os seus filhos? Para que essas pessoas possam também abençoar outras pessoas. E muitas vezes a prosperidade financeira, a gente vê que tanto cristão como não cristão, muitos têm prosperidade financeira, porque está atrelada a um trabalho bem feito, está atrelada a uma perseverança, a desenvolver com excelência aquilo que se propôs a desenvolver, seja um trabalho, uma profissão, um profissional liberal, um empresário. Então, isso está atrelado não só à fé, tá? Mas esse não é o assunto de hoje. A gente vai falar do orgulho, porque muitas vezes, quando uma pessoa ela adquire o sucesso financeiro, ela chega no patamar que ela sempre sonhou, aquilo que ela sempre quis, algumas pessoas se perdem em meio ao sucesso. Se perdem, acham que chegaram lá porque foram dedicados, porque são merecedores, e na verdade nós sabemos que nós, de nós mesmos, do nosso próprio esforço, nós não conseguimos nada, porque nós somos limitados. E nós somos pó. Não temos que nos orgulhar de nós mesmos. E eu vou ler aqui para vocês é, o- os dois tipos de orgulho, que é o orgulho bom e o orgulho ruim. Mas antes de eu falar desses dois tipos, você já parou para se perguntar? E perguntar para Deus, Senhor, há algum tipo de orgulho dentro de mim?
Você já teve essa curiosidade? Já buscou em Deus isso para que Ele sonde seu coração? Como diz lá o Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e me guia pelo caminho eterno. Se você não fez isso, eu te aconselho a fazer, porque é impressionante e é maravilhoso o que o Espírito Santo traz para nós de revelação. Então, será que você não tem orgulho dentro de você? Será? Vamos ver. Aqui, ó, dos dois tipos de orgulho. Orgulho bom, vou falar do orgulho bom primeiro, e embasada na palavra. Em 2 Coríntios 7:4 diz assim: Tenho grande confiança em vocês, Paulo falando, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Aqui, Paulo está abrindo para a igreja de Coríntios, falando que tinha muito orgulho daquele povo. Ele estava feliz. Esse orgulho é o orgulho de satisfação, é o orgulho de alegria. E Paulo aqui, ele diz que ele estava se sentindo assim. Ele estava com orgulho daquele povo. É a mesma coisa quando a gente fala, nossa, tenho um orgulho de mim, passei nesse processo seletivo. Nossa, que orgulho de mim, porque eu consegui alcançar o patamar que eu almejei, eu consegui chegar aqui, né, nesse vestibular, eu consegui passar nessa prova, eu consegui esse emprego e graças a Deus por isso. E eu estou feliz, eu estou orgulhoso por onde eu cheguei, orgulhoso de um filho que passou na universidade. Esse é o orgulho bom, é o orgulho que diz respeito à alegria, no sentido de satisfação plena, de felicidade, de celebrar algo. Esse é um orgulho, como eu falei, eu vou falar de orgulho bom, tá? Para vocês entenderem. E qual é o orgulho ruim? Aquele que faz mal. Está lá em Isaías 14, do 12 ao 15. E sempre quando a gente falar de orgulho, de soberba, a gente sempre lembra de quem? De Lúcifer. E essa passagem diz assim: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado da terra, tu que delimitavas as nações. E tu dizias no teu coração, Lúcifer dizia no seu próprio coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Eu subirei sobre as alturas das nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Vocês conseguem perceber quanto eu tem nessa frase, nessa passagem? Então, qual é o orgulho ruim? O orgulho que faz mal, o orgulho que prejudica não só a gente, mas as pessoas que estão ao nosso redor. É o orgulho da altivez, que diz respeito à altivez, a se achar melhor que as outras pessoas. É aquele orgulho que alimenta o ego, o eu, de forma negativa. Ego vem de também egoísmo, o orgulho, ele deixa a pessoa egoísta, pensando em si próprio, nos seus próprios interesses. Aqui nessa passagem a gente vê o ego do camarada estava lá nas alturas, literalmente nas alturas, porque ele dizia que ia ser como o Altíssimo. Ele vai ser, eu serei como o Altíssimo, terei meu trono nas alturas e tudo mais. Conseguem entender e perceber que aqui, nessa passagem, Lúcifer, ele se encheu dele mesmo. Aqui ele já estava querendo ser como o próprio Deus, o Criador dele, não se submetendo ao senhorio do Senhor. Nada há de tão perigoso quanto o orgulho. No orgulho, o orgulho que deixa a pessoa egoísta, o ego dela sempre vai estar à frente. O eu dela está à frente de todas as coisas. E o orgulho, ele sempre estará por trás de 5 coisas. Primeiro, ele vai estar por trás da falta de amor. Pessoas que não têm, não demonstram amor para com o próximo, que não são, não vive o amor, porque Jesus, Deus é amor. Jesus veio a essa terra e demonstrou amor por toda a humanidade. Ele se entregou, já falei isso na outra live, que Jesus se entregou por todos. Ó, eu vi aqui que o LED entrou, D2E, não sei quem é, mas sejam muito bem-vindos, pessoal.
Fiquem à vontade para perguntar se tiverem alguma dúvida. Participem aí do chat, convide as pessoas, são todos muito bem-vindos. Então, a primeira coisa que está por trás do orgulho é a falta de amor. É a falta de amor, é a ausência de amor, da amabilidade. Outra coisa, da indiferença com as necessidades dos outros, com suas dificuldades e seus problemas. Então, o egoísmo também, o orgulho sempre estará por trás da indiferença. Sabe quando a pessoa fala, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso, então deixe a pessoa que se lasque. Eu estou sendo orgulhosa quando eu me posiciono dessa forma. Quando eu olho para o outro e não tenho misericórdia, eu não busco ajudar, muitas vezes eu posso ajudar, mas eu não faço isso. Então, quando eu ajo dessa forma, eu estou sim exercitando o orgulho, porque eu estou preocupado apenas com o meu umbigo, com as minhas questões, com o meu bem-estar. E o outro é problema dele. Nós não podemos ser assim. O que Cristo nos ensina é que nós devemos amar, é ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, sermos misericordiosos. Quantas vezes a gente vê na palavra de Deus que nós devemos ser misericordiosos? E ser misericordioso não é ter dó. Ai, que dó da pessoa. A dó não resolve nada e a dó é só uma palavra e não faz nada. Misericórdia não. Misericórdia é quando eu olho para aquela pessoa, eu me compadeço da situação e eu ajo. Eu faço alguma coisa para ajudar. Adriana, prima, seja bem-vinda à live, Adriana. Um beijão, Deus abençoe bastante você aí, viu? Hoje o assunto é sobre orgulho. E a gente está falando sobre o que está por trás do orgulho. Então, é a falta de amor, a indiferença com o próximo, ou o problema do próximo, a situação dele, ou até mesmo as necessidades dessa pessoa. E a segunda também é que o orgulho, a soberba, é a fonte de todos os julgamentos apressados e críticos. Pessoa que tem rapidez em julgar o outro, com certeza o orgulho está dentro dele. Por quê? Porque eu me acho tão bom, eu me acho tão santo, tão, né, que eu me acho no direito de julgar o pecado do outro, de falar do pecado do outro. Então eu me coloco numa posição de juiz, numa posição de achar que eu sou melhor que aquela pessoa. E isso também pode ter certeza, há dentro do coração de uma pessoa que age dessa forma, orgulho. Nós não somos melhores do que ninguém, não é porque eu sou salva, porque eu tenho Cristo na minha vida que eu sou melhor que as outras pessoas. A palavra de Deus diz que ele amou o mundo todo. Ele amou todas as pessoas. Quando falou o mundo, não falou ele amou os crentes. Ele amou os cristãos, aqueles que são o filho deles. Não, Deus amou o mundo inteiro, de tal maneira que ele entrega o que ele tinha de melhor, que é o filho dele. Então, eu não posso hoje julgar e apontar a vida do outro. Eu tenho que olhar com o amor que Cristo me amou. Porque Cristo me amou, eu sendo pecadora, eu sendo falha, eu tendo um monte de defeito, um monte de limitação, e ele não apontou, olha, você é isso, você é aquilo, você faz isso, você faz aquilo, larga tudo disso, depois você vem aqui para eu te receber. Muito pelo contrário. Ele morreu antes mesmo que a gente existisse. Porque ele sabia que o plano de Deus para cada ser humano, para cada ser humano, para a humanidade, era que o ser humano tivesse relacionamento com o Pai, voltasse novamente a ter o vínculo com Deus e a liberdade, que é o tema que a gente está trazendo nessas lives. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que a gente viva livre. Livre de todos esses ladrões que tentam roubar a nossa liberdade, de assumirmos a nossa identidade em Deus. E o orgulho é um desses ladrões. O egoísmo, a soberba, que está tudo correlacionado. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa egoísta, que vai olhar sim só para si. Ela se importa apenas consigo mesma. Então, esse é o terceiro, o julgamento. Se há julgamento rápido, você qualquer coisa está criticando o próximo,
Coloca diante de Deus a sua vida, pede para Ele arrancar, porque pode haver uma raiz de orgulho, sim, dentro de você. O quarto é manifestação de raiva, de irritabilidade. Tudo me irrita. Eu me irrito com o jeito do outro falar. Ai, é lento demais, já me irrito. Ai, qualquer coisinha, a pessoa falou A, você fala B. Não levo desaforo para casa. Orgulho, orgulho, egoísmo. É isso que há dentro de quem não leva desaforo para casa. Porque Cristo nos ensinou a, se alguém bater na sua face, o que que você faz? Você oferece a outra. Não é que literalmente, ai, é para a pessoa bater e você dá a outra. Mas o que ele queria dizer é assim, se alguém te ofender, se alguém fizer algo e te prejudicar, apresente diante de mim, descansa. Sabe, se alguém te levar a capa, se alguém te prejudicou financeiramente, entrega aquilo como semente, sabe? Deixa para ela. Porque quem nos sustenta, quem nos mantém é o próprio Deus. Nós temos que ter confiança de que Ele é justo, de que Ele é perfeito e é Ele quem vai fazer justiça. Porque a justiça pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor, não cabe a nós. Cristo é advogado, Deus o justo juiz. E nós somos filhos amados, herdeiros de todas as promessas que estão na palavra do Senhor, e nós precisamos descansar nele e acreditar que ele é fiel para nos sustentar, para nos manter e para guardar também o nosso coração. É uma luta constante, gente, da nossa carne, tentando muitas vezes sobressair o nosso espírito. Precisamos apresentar diante de Deus nossas vidas todos os dias, pedir a misericórdia dele todos os dias, para que a gente possa viver uma vida que agrade o coração do nosso Deus. E ainda assim, muitas vezes a gente vai falhar, muitas vezes a gente vai errar. Mas graças a Deus que nós temos Jesus, que nós temos o Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele, o sangue de Cristo, que nos purifica, e já nos purificou e nos purifica de todo pecado. Então, manifestação de raiva, pavio curto, egoísmo e todos os sentimentos de amargura e falta de perdão também vem de um espírito de egoísmo, de orgulho, um espírito de soberba. Precisamos liberar perdão, precisamos perdoar, assim como Cristo nos perdoou. Muitas vezes, uma das bases da oração do Pai Nosso é essa. Jesus ensinou a orar e ele falou: quando orar, orem assim. Ele vem descrevendo ali o Pai Nosso e fala assim: perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo o próximo. Agora, se eu não me abro para perdoar alguém que me feriu, como que eu quero receber de Deus perdão? E Deus perdoa, Cristo perdoa os nossos pecados, ele nos purifica, mas como que eu vou receber a amplitude desse perdão, sabe? Desfrutar de uma vida abundante, que é o que Deus tem para mim, se eu não libero muitas vezes perdão para o outro. Se dentro de mim existe mágoa de coisas que me fizeram lá no passado, e isso é um ladrão da minha liberdade, isso me prende. Prende de viver a realidade, a verdade de Cristo na minha vida. Então, isso são as 5 coisas que estão por trás do orgulho. Então, quando achamos que somos bom o suficiente, nos vemos no direito de criticar, de apontar, ou simplesmente não ligar para os problemas e as dificuldades do outro. Isso, quando eu faço isso, eu estou me colocando numa posição de autossuficiência. Então, o nosso orgulho, eu já disse no início, onde que ele deve estar? O nosso orgulho deve estar entregue a Deus. O orgulho bom, o orgulho de se alegrar por algo, de estar satisfeito com uma bênção, de estar satisfeito com um filho que passou no vestibular, um filho que conquistou o emprego, ou estar, né, orgulhoso porque você conseguiu tirar a CNH, isso é uma coisa. É o orgulho no sentido bom. Agora, o orgulho no sentido ruim é o orgulho que me leva a achar que eu sou melhor que o outro, que me leva a achar que eu não preciso da ajuda das pessoas. Ninguém faz nada sozinho, gente. Ninguém. Você no trabalho precisa de pessoas, você precisa de pessoas na igreja. A igreja é o maior exemplo disso.
Muitas vezes a gente se assenta no nosso banco dentro da igreja, a gente está lá recebendo palavra, tem pessoas acendendo as luzes, tem pessoas limpando cadeira, tem pessoas lá na frente entregando a palavra. Nós somos servidos dentro da igreja, dependemos sim de pessoas. Deus usa as pessoas para nos abençoar, mas não só dentro da igreja, no seu trabalho. No seu trabalho, muitas vezes você depende das pessoas, principalmente trabalhos que são produção, que são setorizados. Um departamento precisa do outro. Eu tenho empresa e posso dizer, não há nenhum departamento ou setor mais importante que o outro. Sem o operacional, sem os meninos lá na obra fazendo, né, o pedreiro, o ajudante, não existe construtora. A construtora, né? Quando a gente fala construtora, eu sempre digo para eles, quando a gente vai fazer reunião, a construtora está lá acima, a empresa são vocês. Uma empresa que presta serviço são as pessoas que fazem parte da empresa, elas que são a empresa. Porque ninguém, nenhuma empresa subsiste sem pessoas. Um precisa do outro. Então, o orgulho, ele é algo que prejudica principalmente quem carrega ele. Prejudica o outro? Prejudica. Mas principalmente quem está carregando ele. Entende? O orgulho é um pecado escondido. E muitas pessoas, inclusive cristãos, eles acreditam que eles não têm. Sabia disso? O orgulho, ele é um pecado escondido. Ele muitas vezes está intrínseco. Não sei se é assim que fala a palavra, mas ele está ali oculto dentro de nós. A gente fala, não, eu sou humilde. Uma pessoa que fala, eu não tenho orgulho, assim, de boca cheia, pode saber que ela já é orgulhosa. Ah, eu sou humilde. Será? Humildade não tem nada a ver com ser coitadinho, gente. Humildade tem a ver com simplicidade, humildade tem a ver com se colocar no lugar do outro, ter empatia. Sabe, eu não preciso andar toda, né, largada, né, de chinelinho de dedo e tal, né, porque a gente tem costume, às vezes, de falar uma pessoa muito simples, a gente fala, nossa, olha que pessoa humilde, né, e não deixa de ser, aquela pessoa pode ser humilde, mas existem pessoas muito bem-sucedidas que são muito humildes também, porque a humildade não tem a ver com condições financeiras, com posições sociais, não tem nada a ver com isso. Humildade tem a ver com viver a essência de Cristo. Viver uma vida pautada no exemplo de Jesus. Quer maior exemplo de humildade que o de Cristo? Ele era o próprio Deus. Ele largou um trono cheio de glória e de esplendor e decidiu vir aqui para se entregar. O principal motivo de Cristo estar aqui era morrer na cruz para que o ser humano fosse salvo, tivesse ligação novamente com o Pai. E ele vem aqui na terra e o que ele faz? Coloca uma toalha nos ombros e vai lavar pés. E vai lavar pés. Nos seus últimos momentos de vida, ele chama todos os seus discípulos e ele faz isso. Para quê? Para deixar um exemplo de que nós devemos servir uns aos outros. Precisamos sim ter humildade. Precisamos ter humildade, inclusive, para reconhecer que muitas vezes somos orgulhosos, que não, se não apresentarmos a nossa vida diante de Deus em todo o tempo, se não vigiarmos, a gente permite muitas vezes que o orgulho, que o ego apareça à frente da vontade de Deus na nossa vida. Então, isso é algo que a gente tem que o tempo todo estar apresentando diante de Deus. Senhor, sonda o meu coração. Senhor, vê se tem algo oculto dentro de mim. Apresento, Senhor, aqui a minha vida, para que o Senhor olhe, Senhor, algo escondido. E muitas vezes acontece com a gente também, e eu vou falar por experiência própria, da gente se ver em situações que, no calor do momento ali, você age por impulso, né? Você, de repente, fala o que não devia falar, né? Entristece o coração de alguém, ou muitas vezes se ira, né? Isso acontece muito com os filhos, principalmente dentro da nossa casa. Como eu sempre digo, se tem alguém que nos conhece perfeitamente, são os da nossa casa. Porque na internet, na igreja, nós mostramos a nossa melhor versão. Mas quem realmente somos é apenas o Senhor que conhece e quem mora com a gente. E tá tudo bem. Nós não somos perfeitos. Podemos estar diante de Deus, somos sim cristãos, cremos. Eu mesma,
Conheço a palavra de Deus desde criança, eu cresci dentro da igreja e preciso estar o tempo todo vigiando, o tempo todo, né, colocando diante de Deus a minha vida, porque nós somos tentados, gente. Nós somos humanos, nós somos pessoas que falhamos e nós precisamos, sim, da graça de Deus o tempo todo. E olha, Paulo, ele diz assim, em 2 Coríntios 11:30: se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam a minha própria fraqueza. Se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam a minha própria fraqueza. Se é preciso orgulhar-me, é no que eu falho. Se eu tenho que me orgulhar de algo, é me orgulhar em mostrar aqui, ó, que eu sou uma pessoa realmente limitada. Eu devo me orgulhar em mostrar que eu sou uma pessoa limitada, que eu sou uma pessoa dependente de Deus, dependente de outras pessoas, que eu sou uma pessoa dependente de misericórdia, que eu sou uma pessoa que dependo, sim, o tempo todo de Cristo, do Espírito Santo me guiando, me direcionando, tendo misericórdia quando eu falho, quando eu erro. Não somos perfeitos, não temos o direito de julgar pessoas, não temos o direito de ser indiferente com as pessoas. Isso é cristianismo, isso é verdadeiramente viver uma vida humilde diante de Deus, reconhecendo que o outro, ele tem que ser considerado melhor do que eu. Eu tenho que agir com ele como eu gostaria que as pessoas me tratassem, eu trato o outro. A palavra de Deus diz que aquele que quer ser grande no reino de Deus, que primeiro sirva. Aí nós vivemos um meio, um tempo em que tudo é glamuroso, tudo, né, é no alto, eu tenho que parecer poderosa, né, tá vindo aí uma onda de empoderamento feminino e nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado, porque nós, mulheres, né, principalmente, nós temos que entender o nosso papel dentro dos nossos lares, entender o nosso papel dentro da sociedade. Nós somos mulheres, sim, capazes, somos mulheres capazes de empreender, nós somos capazes de criar muito bem nossos filhos, sermos boas mães, boas esposas. Podemos sim, mas com a graça de Deus, não com o nosso próprio braço. Então, esse empoderamento feminino, que empoderamento feminino, gente? Se não for a graça de Deus na nossa vida, nós não somos Mulher Maravilha, não. Sabe? Cuidado com o ego, cuidado com a autossuficiência. Ah, eu dou conta, eu faço, eu aconteço. Não, nós precisamos voltar para o trono o tempo todo da graça de Deus e falar: Senhor, me ajuda. Eu sei que contigo eu vou conseguir ser uma boa mãe, administrar meu lar, trabalhar fora. Gente, é muita responsabilidade. Nós temos muita responsabilidade e precisamos definir nossas prioridades. E nossa prioridade, primeiro de tudo, é Deus, e segundo, nosso ministério principal, nossa família, nosso lar. Nós prestaremos conta da nossa casa, dos nossos filhos, da alma deles. Então, é importantíssimo que nós venhamos entender que nós conseguimos, sim, trabalhar fora e lidar com muitas coisas, mas nós dependemos da graça e do direcionamento de Deus para não nos perdermos no caminho. Lá em 2 Coríntios 12, 1 a 11 diz assim: considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me veja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelação do Senhor. Aqui é Paulo falando, né, que era necessário ele expor as glórias, né, aquilo que ele já tinha alcançado com o Senhor, né, os grandes feitos de Deus. E ele salienta aqui, embora não me seja vantajoso, não é vantagem para mim me orgulhar disso. Eu não devo me orgulhar disso, de Deus ter me escolhido, de Deus ter revelado a mim. Eu não me orgulho disso. Em uma outra passagem, eu não lembro agora, acho que está lá em Jeremias, que se a gente tem que se orgulhar de algo, que a gente se orgulhe em conhecer a Deus. É o único orgulho que nós devemos de ter.
nos orgulhar disso, orgulho bom, nos alegrar, ter satisfação, porque conhecemos um Deus todo-poderoso. O outro tipo de orgulho, o orgulho de soberba, de se achar melhor, esse nós negamos, esse nós afastamos de nós, porque isso vem de Satanás. Desde o princípio, a estratégia do inimigo é a mesma. Assim como aconteceu com ele quando ele quis ser como Deus, lá no Éden ele usou a mesma estratégia com a mulher para que ela comesse do fruto proibido. Olha, se você comer, vai abrir os seus olhos, né? Vai abrir os seus olhos, você vai ter o mesmo entendimento que Deus tem. Entendeu? Orgulho, a soberba, fazer com que o ego apareça como eu posso, eu consigo, eu vou fazer, porque eu posso dar conta. Vocês me entendem? É, E para fechar aqui, ó, o último versículo, eu vou ler, está em Provérbios 27:2. Diz assim: Seja outra pessoa que te elogie, e não a tua boca, um estranho, e não as tuas próprias palavras. Um versículo de muita sabedoria de Salomão. Se tem alguém que tem que elogiar você, se você está fazendo um trabalho bem feito, se você é eficiente, como você acredita que é no seu trabalho, no seu ministério na igreja, na sua casa, seja o outro que te elogie, não a sua própria boca. Se você precisa o tempo todo estar falando o quanto você é boa em algo, coloca diante de Deus seu coração. Sabe? A gente não tem que precisar que os outros também fiquem o tempo todo nos elogiando. Nós temos que ter consciência de que a nossa identidade em Cristo está muito bem resolvida. Quando eu entendo quem eu sou diante de Deus, a graça dele me completa. Eu não preciso ter a aprovação das pessoas, eu não preciso me preocupar com o que o outro pensa. Lembra, eu estou vindo falando nessas lives, é uma série de lives, e se você não assistiu, eu convido você a ir lá no canal, Eliane Marcolino 10. Tem algumas lives salvas, tem outros que eu fiz o vídeo falando sobre os ladrões da liberdade. A gente vai até o final. São 10 os ladrões da liberdade que eu vou estar trazendo aqui nessas lives, e todos eles sempre vai atacar a sua identidade. Todos esses ladrões, eles vão tentar roubar de você a sua verdadeira essência, quem você é em Deus. E conseguindo te anular, se o Satanás conseguiu roubar de você, né, através do medo, através da comparação, através do orgulho, ele vai anular a sua identidade e você não vai conseguir viver o propósito de Deus em sua essência. Você não vai conseguir trazer assim aquilo que Deus tem para a sua vida, trazer aquilo que Deus tem lá reservado nas regiões celestiais para você, porque você vai estar o tempo todo bloqueado, travado, ou com medo, ou se comparando, então não vai fluir. Não vai fluir a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade. E você não vai conseguir ser quem Deus te chamou para ser. Então, a conclusão que nós tiramos de tudo isso: nós não somos melhores que ninguém por sermos salvos, por sermos cristãos, por sermos filhos de Deus. Cristo nos deu o maior exemplo de humildade, mesmo sendo Deus. A pessoa mais sábia e perfeita que já existiu se submeteu a servir e a amar incondicionalmente. Se ele fez isso, quem somos nós para não seguirmos o exemplo dele? Quem somos nós para, ao invés de amar, apontar o erro do outro? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para maltratar, para não se compadecer, para ser indiferente com as outras pessoas? Não podemos ser assim. Precisamos seguir o exemplo daquele que é o nosso Salvador, daquele que veio aqui e ele viveu aqui para nos deixar esse exemplo. Então, quanto mais eu ando com Cristo, mais as minhas atitudes devem ser como as dele. Quanto mais eu ando com esse Jesus que é amoroso, que é bondoso, que é humilde, mais eu vou me parecer com ele. Mais eu vou me despir de mim mesmo e eu vou viver a essência dele, que é o amor. Tudo se baseia no amor. Onde há humildade,
não existe espaço para orgulho. Novamente, eu saliento aqui: a humildade não diz respeito a ser coitadinho. A humildade diz respeito a ser uma pessoa com o coração aberto, disposto a servir, a amar, a acolher, a não julgar, a orar, a interceder pelo outro, a exortar com amor, porque muitas vezes é preciso nós exortarmos. Estamos vendo que aquele irmão está indo por um caminho que vai dar ruim. É nosso dever chegar para ele em amor, em graça e da melhor forma possível, mostrar para ele o erro e conduzi-lo pelo melhor caminho, por aquilo que o Espírito Santo direcionar. Não é pelo que eu acho que é bom, pelo que eu acho que é certo, não. Porque senão eu vou estar exercitando orgulho de novo. Olha, faz isso aqui, viu? Eu tô falando para você na minha carne para você fazer porque vai dar certo. Não. O outro é o outro, você é você. Algo que às vezes deu certo com você, para o outro não vai dar. Sabe? Às vezes a gente julga a pessoa porque a gente acha que o problema dela, nossa, é tão pequenininha, é tão fácil de resolver isso aí, né? Casou agora, tá lá chorando as pitangas, querendo separar com 3 meses porque tem que limpar a casa. Imagina, casou. Você não julgue o problema do outro, ajude. Hoje nós vivemos numa geração em que aquilo que era simples para a geração passada, como cuidar do lar, sabe, fazer, a minha mãe falava muito isso, ser prestimosa, né, cuidar, arear panelas, engomar uma peça, isso que foi ensinado, né, pelas nossas mães lá no passado. Para a geração de hoje é algo muito mais complicado. Eu tive mãe que esteve tempo integral em casa. Eu não tinha babá, então minha mãe sempre foi do lar, não trabalhou fora. Então eu tive esse privilégio. A minha mãe nos ensinou a sermos ótimas donas de casa. Hoje nós temos que entender que essa geração está trabalhando fora. Então, às vezes, aos 18 anos, aos 16, eu comecei a trabalhar fora com 14 anos. Só que eu trabalhei de empregada doméstica. Então, não estava muito fora da rotina familiar. Mas eu já vejo a minha filha, que está com 14 anos, já quer se inscrever na Design e ela quer trabalhar em empresa, ela quer ter oportunidade para ser menor aprendiz. Então, começa muito cedo trabalhar fora. E quando essas jovens se casam, elas têm sim dificuldades com rotinas que é básica para nós, que é a rotina do lar, que é saber arear uma panela, que é saber utilizar uma máquina de lavar, e nós temos que olhar com graça, nós mulheres, né? Eu faço apelo aqui para as mulheres casadas, porque a gente precisa ajudar essas jovens. A palavra de Deus orienta isso, que nós que temos mais experiência devemos ajudar as mais jovens, as mais novas, né? Nos afazeres, naquelas dúvidas, naquelas questões que para elas muitas vezes é difícil. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer aqui é que não devemos julgar a dor do outro, o problema do outro, aquilo que é simples para você de resolver, para aquela pessoa que às vezes está com depressão, que tem crise de ansiedade, que tem outros problemas, para ela é muito complicado. Então, vamos deixar o orgulho de lado, vamos assumir uma posição de humildade, sabe? Que de amor, gente. Só precisamos do amor. O amor é a base de tudo. Quando há amor nas nossas palavras, quando há amor nas nossas atitudes, não há lugar para medo, não há lugar para arrogância, não há lugar para orgulho, para ego, não há. Então, a mensagem que eu quero deixar para você hoje é essa: que você possa colocar diante de Deus o seu coração. E se algum desses pontos que eu coloquei aqui é algo que às vezes tem acontecido com você, você é rápido muitas vezes em julgar, em criticar, ou se irrita com muita facilidade, tem pavio curto, não tem paciência, sabe? Se irrita com a pessoa que oh meu Deus, é dodói, é vitimista. Cuidado, olhe para dentro de si, peça para o Espírito Santo te conceder graça, para que o fruto do Espírito Santo, que ele venha florar mesmo no seu coração e que Deus possa te dar visão para que você enxergue o outro com o olhar de Cristo. Se você olhar o outro como Cristo vê, com certeza
a sua percepção, o seu julgamento vai ser outro daquela pessoa. Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, que venha realmente contribuir para que a obra de Cristo ela seja abundante e seja constante na sua vida. Essa é a mensagem que eu queria trazer no dia de hoje. Foi uma mensagem que falou muito comigo e nós precisamos sim sondar nosso coração e trazer diante de Deus sempre a nossa alma, nosso coração, nosso espírito, fortalecer o nosso espírito com a palavra de Deus, conhecer esse Jesus na sua essência, sabe? Porque quando nós conhecemos, quanto mais nós chegamos pertinho dele, mais a gente vê o quão maravilhoso ele é, o quanto ele nos aceita, ele nos recebe com graça, não nos acusando daquilo que nós erramos, porque todos erramos, todos temos falhas, mas ele nos abre o braço, nos aceita com maior amor, com maior graça, e nos diz que nós somos mais que vencedores nele, que nós podemos todas as coisas nele, não em nós mesmos. Uma ótima noite para vocês. Quero deixar um abração aqui, principalmente para a Adriana. Nossa, Adriana, obrigada. Eu vi que você ficou até o finalzinho aí. E um beijo para você, minha prima de Minas, tá longe e tá aqui na live. E o Deus abençoe grandemente. Eu vou estar colocando no Instagram qual vai ser o próximo ladrão da alegria, ladrão da nossa liberdade e da alegria também. Mas eu vou estar colocando qual vai ser o próximo durante essa semana e vou estar avisando vocês, né? Eu tive que antecipar essa live para quarta. Eu estou fazendo ela geralmente na quinta-feira, mas surgiu aqui uma responsabilidade, né, na minha igreja nas quintas, então não sei se eu vou continuar na quinta, então acompanha no Instagram, eu vou estar avisando tudo por lá. Gente, um forte beijo para vocês, abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.